Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos falar um pouco hoje sobre os sentidos da Escritura. Nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras dois sentidos: o sentido literal e o sentido espiritual. O sentido espiritual, ele se subdivide em três: o sentido alegórico, moral e anagógico. O sentido literal, como o próprio nome já diz, ele é expresso pelas próprias palavras da Escritura, pode ser descoberto, aprofundado pela exegese, segundo as regras de interpretação. Nos diz São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, que todos os sentidos da Sagrada Escritura se fundamentam no literal. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa subdivisão do sentido espiritual. Primeiro, ele se subdivide em sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo o seu significado em Cristo. Portanto, nas Sagradas Escrituras encontramos textos que, para além do seu sentido literal, ele traz esse sentido espiritual alegórico, cujo significado remete a Cristo. Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho, citada lá no Êxodo, é um sinal da vitória de Cristo, um sinal também do batismo. O maná que os israelitas recebiam para se alimentar é um sinal da Eucaristia. O outro sentido espiritual é o sentido moral. Então, os acontecimentos referidos na Sagrada Escritura, eles podem conduzir a um comportamento justo. O próprio São Paulo, apóstolo, em 1 Coríntios 10, 11, fala das Escrituras escritas para a nossa instrução. E o terceiro sentido espiritual é o sentido anagógico, ou seja, vem do grego anagogê, significa conduzir. Então, podemos ver realidades e acontecimentos no seu significado eterno, o qual nos conduz em direção à nossa pátria. Por exemplo, a igreja terrestre é sinal da Jerusalém celeste. Nós podemos ler isso no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 5. E aí nós temos um dístico medieval que resume a significação destes quatro sentidos. A letra ensina os fatos, aquilo que aconteceu. A alegoria, o que deves crer. A moral, o que deves fazer. E a anagogia, para onde deves tender, para onde deves caminhar. É importante observar na interpretação das Sagradas Escrituras que a Igreja Católica, ela tem esse encargo recebido por Cristo de guardar e ensinar as Escrituras. São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, fala das passagens difíceis, se referindo às cartas de São Paulo, que devem ser interpretadas pelo magistério da Igreja. Nós temos um documento do Concílio Vaticano II, que trata da revelação divina, chamada Dei Verbum, onde podemos ler: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito da Palavra de Deus, confiado à Igreja. O ofício de interpretar autenticamente a Palavra de Deus, escrita e transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Tal magistério, evidentemente, não está acima da Palavra de Deus, mas a seu serviço. Então, o magistério da Igreja tem esse ofício de guardar, de interpretar autenticamente a Palavra de Deus transmitida. Então, é preciso ter essa noção de não querer criar uma interpretação pessoal, mas buscar aquilo que a Igreja nos ensina
sobre a, a real interpretação da palavra de Deus, confiada ao magistério vivo da Igreja. Por isso, diz aqui o Catecismo no número 119, citando também a Dei Verbum, cabe aos exegetas trabalhar em harmonia com essas regras, as regras de interpretação, para entender e expor mais profundamente o sentido da Escritura, da Sagrada Escritura, para que, por este estudo, de algum modo preparatório, amadureça o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da Escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Santo Agostinho, por volta ali do século IV, já dizia: quanto a mim, não acreditaria no Evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Dizia Santo Estevão não, Dom Estevão, era um santo, mas não foi canonizado ainda. Dom Estevão Bittencourt, um monge beneditino, e ele dizia que a igreja berçou a Bíblia. Então, por isso, Santo Agostinho dizia que a igreja é quem dava crédito aos textos canônicos dos evangelhos e, por isso, ele acreditava no evangelho através da autoridade da igreja. É uma questão de obediência. A, a igreja, compreendendo ela como uma instituição divina, né? O corpo místico de Cristo. Esperamos que tenha ficado claro para vocês esses sentidos da Escritura. E estamos, assim, neste mês de setembro, né? O mês que a igreja celebra a palavra de Deus, por conta do dia 30 de setembro ser memória de São Jerônimo, que fez a tradução dos originais para o latim, conhecida como a Vulgata. Então, que São Jerônimo interceda por nós para que possamos cada dia mais buscar conhecer, estudar e viver a palavra de Deus. Fiquemos todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.